Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro. Vamos começar trabalhando aqui com cada elemento em uma seleção. Bom, dando continuidade então a esse módulo 7 do nosso livro jQuery, JavaScript jQuery, nós vamos ver aqui que o jQuery permite recriar funcionalidades de um loop em uma seleção dos elementos usando o método each. Esse método aqui que a gente vai utilizar. Bom, o método each, o método this e o método cifrão, abre e fecha parênteses, e o this dentro no jQuery, é o que a gente vai ver nessa parte aqui específica da videoaula. O each, ele permite executar uma ou mais instruções em cada item de uma seleção. Funciona como um loop em JavaScript. Ele recebe como parâmetro uma função anônima. Essa função anônima é executada para cada elemento na seleção. Pode ser uma função nomeada também, ok? Nesse exercício aqui nós vamos ver uma função anônima. A diferença prática do this, por exemplo, para o this com abre e fecha parênteses, que é esse this aqui, para esse this aqui, é que o this sem parênteses, sem o cifrão, é mais rápido, porque evita criar um novo objeto jQuery. Ele é um JavaScript direto. Já que o elemento, o jQuery, criando um objeto this, ele é necessário para a utilização de funcionalidades específicas. Por exemplo, aqui ele está utilizando um método. Então, o this assim é mais direto, e o this com o jQuery, ele adiciona funcionalidades específicas. Bom, nesse exemplo aqui nós temos o seguinte. No passo 1 aqui, nós temos uma seleção de um elemento que vai abranger todos os LIs dentro da página. Bom, no passo 2, nós temos aqui um método each. Essa aplicação do método each executa a mesma função em cada LI da seleção. Então, ele vai executar a mesma função de cada LI da seleção. Então, todas as LIs vão acompanhar esse método each, ok? A função anônima, ela usa para cada item, ela recupera o ID. Então, eu criei aqui uma variável chamando IDs, que é igual a this, this LI, é como se fosse um loop, ele fica rodando, ele vai pegar todas as LIs. Então, this ID, de cada LI, o this representa esse elemento e vai armazenando aqui na variável. Já o this do jQuery, que aqui já é um objeto jQuery, ele transforma o elemento atual em um objeto jQuery, permitindo adicionar conteúdo dentro dele. No caso aqui, a gente está utilizando o método append. Então, basicamente, essa é a diferença, ok? Então, o this e o this dentro do jQuery, ele refere-se ao elemento DOM atual, no caso, no loop, somente no loop dentro dessa função. Isso é útil para acessar atributos como IDs e classes, ok? O this, ele é útil para isso, para acessar ID e classe. Já o this do jQuery, ele converte o elemento, no caso aqui esse elemento, ele converte o elemento DOM atual num objeto jQuery. Isso permite usar métodos jQuery no elemento, como o append, o CSS e por aí vai. Bom, uma dica para você é o seguinte: se você só precisa acessar propriedades diretamente como ID e classe, use o this. É mais eficiente do que o this, que está dentro aqui do jQuery. Se você precisa usar um método jQuery como o append, o CSS, o add class e por aí vai, aí você usa o this dentro de parênteses com cifrão na frente, porque aqui é um objeto jQuery, ok? Bom, aqui nós temos um exercício onde uma function, ela define que o código dentro será executado somente após o carregamento do DOM. Lembra que isso aqui é o ready? Isso aqui é aquele método ready do jQuery. Então, quando carregar o documento, o DOM estiver carregado, as páginas estiverem prontas, essa função vai ser executada. Esse objeto LI aqui, nessa segunda linha, seleciona todos os elementos LI dentro da página. O método each
ele itera sobre cada LI encontrado. E para cada LI, a função anônima será executada. Já aqui, essa variável IDs, né, que está recebendo aqui o this ID, ele refere-se ao elemento atual do DOM, no caso aqui, o LI, ok? E o this ID captura o valor do atributo ID do elemento atual. Então, ele vai percorrer os IDs de cada LI e vai armazenar o ID atual desse elemento. Lembre-se que isso aqui é um loop, tá? O it vai trabalhar como um loop. O this, né, append, e aqui um código HTML, ele converte o elemento atual this para um objeto jQuery this, ok? Parece um pouquinho confuso, mas lembre-se que aqui não tem parênteses e cifrão. Aqui tem parênteses e cifrão, aqui é jQuery, aqui é JavaScript puro, ok? Ele vai adicionar um elemento span com uma class order e o valor dos IDs de cada LI na minha página. O método append, ele insere o span ao final do elemento atual, ok? Lembre-se que o append, ele insere ao final. Então, basicamente é isso. Recapitulando, o que esse código vai fazer? Então, para cada elemento LI, ele verifica um atributo ID, cria uma span contendo o valor da ID e adiciona essa span ao final do elemento LI correspondente. Basicamente é isso. Expliquei aqui o passo a passo, né? O seletor LI cria o objeto jQuery para todos os elementos LI da página. O método it, ele é chamado no objeto jQuery para iterar todos os LI selecionados. Ele executa uma função anônima fornecida como parâmetro para cada LI. Dentro da função anônima, o this refere-se ao elemento atual, né? O this é o elemento atual. O this ID obtém o valor do ID, do valor atual, e armazena uma variável chamada IDs. Já aqui, na manipulação do elemento atual, né, que é o this com parênteses e cifrão, que é um objeto jQuery, ele converte o elemento atual this, que é esse aqui, em um objeto jQuery, para usar o método nele, ok? E aí o método append adiciona isso aqui ao final do elemento LI, ok? Vamos desmistificar isso daí desenvolvendo a prática. Abra, por gentileza, o seu Visual Studio Code, o HTML it e o jQuery it. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos criar aqui o ready, né? Cifrão, abro, fecho parênteses, function. Abro, fecho parênteses, aqui do lado de fora, abro e fecho chaves. Venho aqui, ponto e vírgula. Bom, depois que o DOM tiver carregado, o que tiver aqui dentro vai ser executado. Então vamos pegar aqui o elemento LI, transformar num objeto. E vamos aplicar o método it. Aqui nós vamos criar uma function para esse método, uma function anônima, para esse método executar em formato de loop, que é o que o it faz. E aí ele vai fazer o quê? Nós vamos criar uma var IDs, que vai receber o this, que é o LI, ponto ID. Ponto e vírgula para salvar, Ctrl S, não vai acontecer absolutamente nada. Porém, agora a gente vai adicionar isso aí a cada loop aqui no meu LI, nós vamos adicionar o ID aqui na frente. Então, como que a gente faz isso? Agora eu vou transformar esse this num objeto e vou aplicar um método nele. Porque não consigo, sem o jQuery aqui, eu não consigo aplicar esse método direto no this. Então, eu vou utilizar aqui o objeto agora, criado em jQuery, vou aplicar o método append. E aqui dentro, eu vou seguir aqui o seguinte, vai ser um span, eu vou abrir e fechar esse span, é com N o span.
Aqui dentro, nós vamos fechar novamente aspas simples e vamos concatenar aqui com um sinalzinho de mais, ok? E aqui dentro eu vou colocar os IDs. Só que na minha class aqui do spam, eu vou colocar uma class que vai ser a class order, que já está pré-estabelecida lá no meu CSS, ok? Então vai ficar desse jeito aqui, deixa eu dar uma aproximada. Vai ficar desse jeito aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar. E olha que bacana, vou dar um espacinho aqui, que ele não pegou um espaço. Então eu vou dar um espaço aqui no meu spam, aqui na frente. Ctrl S para salvar. Posso até colocar aqui um tracinho. E ele pegou para mim o ID e adicionou aqui na frente. O que eu quero que você se atenha aqui? Não é simplesmente jogar o código aqui e ver que ele trouxe os IDs aqui na tela. É para você ver que dá para armazenar os IDs ou as class aqui no this, ok? Que é o elemento. E o which, ele faz isso, ele percorre todos os elementos que você selecionar anteriormente e você consegue fazer aqui um código, colocar parâmetros, onde no loop ele te traga esse tipo de resultado, por exemplo, ok? Se ficou alguma dúvida, comente aí abaixo, alguma crítica, alguma sugestão e vamos continuar. Até a próxima aula.